Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Estou fazendo aqui no cantinho que começou a chover ali, eu tive que ficar debaixo aqui dos telhados aqui da área. Hoje eu vou falar algo não muito bom, mas como já me aconteceu já umas 40 vezes, eu creio que eu vou falar porque algum projetor astral ou alguns projetores astrais já podem ter sofrido isso que eu estou sofrendo. Não são em todas as dimensões astrais, mas existem várias dimensões astrais em que eu percebo que eu sou um escravo no plano astral. Não são regiões do astral umbralinas. Geralmente, quando eu vou para essas dimensões astrais umbralinas, né, quando eu não estou incorporado por alguma consciência extrafísica, eu tenho liberdade de pensamento, liberdade de movimentação, de mobilidade. Então, não são essas regiões umbralinas e baixas do astrais, em que eu sou feito de escravo no plano astral. Em umas 40 experiências de projeção astral, eu percebo que eu estou sendo controlado e é como se tivesse tomado um calmante, né? Eu não consigo me movimentar direito e nem raciocinar direito. E sempre tem umas 5 consciências extrafísicas em volta. Eu vou falar sobre 3 relatos, né? Desses 40 eu escolhi 3 e vou falar para vocês, porque pode ser que esteja acontecendo isso com alguns outros projetores astrais. Quando eu vou para prestar assistência espiritual, amparo extrafísico, junto aos benfeitores espirituais, aos amparadores espirituais, aí estou livre. Essas consciências nem chegam perto de mim. Eu tenho liberdade total para prestar o amparo e liberdade de movimentação, de raciocínio, né, de expandir o amor. Em dimensões mais densas também tenho essa liberdade, mas tem uma dimensão muito próxima nossa em que esses seres vivem. Eu creio que esses seres nem foram encarnados aqui no planeta Terra. Eles são de uma dimensão paralela ou de uma dimensão próxima da gente. E para eles é comum ter um projetor astral da nossa dimensão estando lá inconsciente, onde eles podem drenar energia e até embutir mensagens para passar aqui para o nosso plano físico, para o nosso plano aqui do 3D, né, do planeta Terra. A primeira experiência foi assim. Eu estava num restaurante e tinha 5 consciências extrafísicas, né, conversando em volta de uma mesa. Eu não via eles comendo, mas eles estavam bebendo álcool. E eu estava ali como se tivesse dopado, sem lucidez nenhuma. E não conseguia me movimentar muito bem. E aí eles se despediram, eu percebi que eles se despediram e falou, vamos embora. Daí eles me chamaram, vamos embora, Guilherme. E eu lá, que nem um escravinho, fui lá acompanhando eles. Daqui a pouco eu me perdi deles. E eles foram para a saída do restaurante, eu fui para o quintal, de tão sem consciência, sem lucidez que eu estava. E a hora que eu estava ali nesse quintal enorme desse restaurante, né, tinha jardins grandes, era bonito esse local. Eu falei, nossa, eu não sei por onde sair daqui, vou pular esse muro. E eu pulei, né, de uma pedra lá do jardim e outra, e eu percebi que na hora de eu pular numa pedra a outra, eu fiquei meio que sustentado no ar. Eu pulei e parei no ar. Aí eu falei, olha, eu estou projetado e não estou percebendo que eu estou projetado. E aí nisso, eu falei, vou sair pela frente. Aí eu já virei e fui em sentido a saída pela frente. Falei, eu vou voando, eu estou projetado, deixa eu aproveitar a experiência. Aí eu peguei e voei, sentido ao corredor a saída desse restaurante. Nesse meio tempo em que eu fui sair desse local, primeiro veio um gato, um felino, correndo, e ele pulou em cima de mim. Aí eu já fiz isso. Ele bateu tipo numa energia que saiu da minha mão, né, num campo de força, aí
e caiu. Logo após isso, veio um menino franzino em direção a mim também, correndo para me obstruir. E aí eu fiz assim, ó, não vem, senão eu vou jogar energia em você. Mesmo assim ele continuou vindo. E ele veio, conforme ele veio, eu comecei a jogar energias nele e ele caiu. Eu não queria machucar ele, mas ele acabou caindo. E eu continuei indo em direção para fora do restaurante. Na hora que eu cheguei na frente do restaurante, tinha várias pessoas conversando lá, e eles estavam conversando assuntos banais. Daqui a pouco, na hora que eu ia sair pela porta, alguém com a voz da minha mãe começa a me chamar. Eu tenho que terminar isso, eu não consigo sair daqui. Isso daí foi uma jogada para eu não me desvencilhar deles. E aí eu fui em direção à cozinha para dar esse apoio na minha mãe, mas não era minha mãe, era só uma consciência plasmada ou imitando a voz dela. Nesse meio tempo, eu peguei e fui puxado de volta para o corpo, fiquei um tempo lá, tive paralisia do sono e acordei. E aí eu processei tudo que tinha ocorrido. Outra coisa que aconteceu, a dimensão em que esses seres que me fazem de escravo no plano astral vivem são muito parecidos com a que vivemos. Eles têm restaurantes, eles têm shoppings, têm uma vida muito parecida com a nossa. Só que parece que a tecnologia deles é um pouco mais avançada. É um pouco mais avançado que a nossa. Então tudo é um pouquinho melhor, os shoppings são melhor, os restaurantes são melhor, é tudo mais bem organizadinho. E eles são franzinos, eles parecem meio magrinhos, franzinos, e tem algumas sardas. Muitos deles têm sardas, tem uma aparência um pouco diferente, mas a maioria é tudo franzino. E eu estava andando, agora é a segunda experiência, eu estava andando no shopping com um grupo de consciências extrafísicas que provavelmente estavam me manipulando para drenar energia ou para embutir alguma ideia em minha mente. Eu estava andando no shopping, daqui a pouco tinha muitas consciências extrafísicas, não eram só 5, é igual um shopping lotado nosso. E meio que eu acabei me desvencilhando, sem querer, dessas consciências extrafísicas que estavam me acompanhando. Meio que foi uma confusão ali. Aí eu andando no shopping comecei a ver umas arquiteturas diferentes, umas arquiteturas que desafiavam um pouquinho a lei da física nossa. E despertou. Aquilo me despertou a consciência. Aquele pessoal que estava comigo, me manipulando, me conduzindo, tinham se perdido de mim. E eu fiquei consciente nesse shopping lotado. Aí eu falei, nossa, estou num shopping lotado, vou tentar sair daqui. E aí eu comecei a voar. Eu comecei a voar dentro do shopping. Nesse meio tempo, veio alguém correndo na minha direção e parou na minha frente. E nesse momento ele pulou no ar e sentou naquela posição de flor de lótus. E ficou lá, meditando, e nos olhos dele saía uma cor, um azul misturado com verde. Como se fosse uma fumaça mágica, algo muito estranho. Eu percebi que aquilo era algo para me hipnotizar e perder a consciência. E na hora que isso aconteceu, ele fez isso, daí eu falei, eu também consigo fazer isso. Aí eu pulei no ar, fiz a mesma coisa. Cruzei as pernas na posição de flor de lótus e fiz o mudra, o Jia Mudra, e fiquei levitando que nem ele. Nesse meio tempo, ele continuou tentando me hipnotizar para recobrar o controle mental sobre mim. Só que aí eu peguei e fui puxado de volta ao corpo. Aí acordei, processei a experiência, falei, olha, mais uma viagem astral de manipulação. E teve uma outra em que tinha esse mesmo grupo de consciências extrafísicas, eles estavam conversando uns com os outros. E eu estava lá, parecia que com tranquilizantes, sem me mexer direito e sem ter ideia, mas aí a minha lucidez se abriu. E aí eu comecei a falar com eles sobre o assunto que eles estavam falando. Aí uma consciência extrafísica olhou para a outra, tinha 3 homens e 2 mulheres. E aí eles olharam para o outro e se assustaram de eu abrir a minha lucidez. Eles se assustaram, e aí uma dessas consciências, masculina, não as 2 meninas, os 2 homens, os 3 homens que estavam lá, um deles pegou um dispositivo na mão e apertou. Na hora que ele apertou, eu percebi que a minha mente parou de funcionar. E eu não conseguia mais falar a palavra que eu queria falar. Até minha visão ficou ruim. Então ele obstruiu o meu pensamento, o meu raciocínio e até a minha visão. Até o meu
meu chakra frontal parou de funcionar. E aí eu não conseguia, e aí eu peguei e fui puxado de volta ao corpo. A conclusão que eu chego de tudo isso é que em algumas dimensões astrais, não na espiritual e nem na do baixo astral, numa intermediária próxima nossa, há seres, há consciências extrafísicas que nem foram encarnados aqui na Terra, mas que ao a gente, nós, os projetores astrais aqui do planeta Terra, se projetar nessa dimensão, eles conseguem nos capturar e drenar a nossa energia e atrapalhar nosso raciocínio. Então, eles usam isso para, na minha opinião, para drenar a nossa energia e para embutir ideias de lá para cá para ter um controle sobre a gente, né? Controle da dimensão deles para a dimensão nossa aqui na Terra 3D. Eu percebo que no momento em que eu estou inconsciente, eu não ofereço risco nenhum para eles não têm medo nenhum. Mas toda vez que eu fico consciente na dimensão astral deles, tem alguma coisa que me rastreia e imediatamente vem algum deles tentar obstruir a minha movimentação, a minha liberdade nessa dimensão astral deles. É como se tivesse um chip extrafísico instalado, que ao momento em que eu fico lúcido, eles vêm e tentam obstruir essa minha lucidez, me deixando de novo inconsciente e às vezes até me adormece no plano astral, né? Para fazer justamente isso, drenar a energia ou embutir alguma ideia, para ter um controle, né? Um controle mental, um controle do meu corpo astral na dimensão astral deles. 3 jeitos que eles usam para fazer isso. Uma dessas formas é hipnotizar, como eu disse do moço, né, na posição lá de pernas cruzadas, em lótus levitando, né, em que ele começou a usar alguma técnica de hipnotismo para eu perder a consciência. Outra forma é tocando. Quando eles tocam em determinados pontos, eles também conseguem fazer a gente adormecer e perder a consciência. E tem também, deixa eu ver, esse dispositivo, né, que creio que é um chip extrafísico, mas que funciona, creio eu, apenas na dimensão deles. Quando você está numa dimensão mais abaixo ou mais acima, ou até na dimensão física, eles não conseguem te acessar. Esse chip extrafísico só funciona se você estiver projetado na dimensão astral deles. Bom, amigos, não é algo agradável se falar, mas talvez tenha outros projetores astrais que esteja acontecendo isso. Então, né, se tiver, me fala aí nos comentários. Que sempre é bom saber, né, o que está acontecendo com os amigos projetores astrais, projetores e projetoras. Precisamos cada vez mais aumentar a nossa lucidez, a nossa consciência e nos proteger. Temos que aceitar isso com naturalidade e tentar agir da melhor forma para nos proteger e fazer o bem. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus. Namastê.